Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O que é lá fora? Histórias assombradas. Galera, essa sala tá um forno, eu não posso ligar o ventilador aqui, não tem ar-condicionado, tá um calor de quase 40 graus lá fora, eu estou de preto e essa sala tá toda fechada aqui pra tentar não pegar ruídos de fora, então eu acho que eu vou pingar um pouco aqui. A moça que nos conta esse relato tem 26 anos, é professora e mora em Cunha Porã, Santa Catarina. E isso aconteceu no fim de agosto de 2015 agora. Os pais dela foram convidados por amigos da família para conhecer uma cidade no interior de Goiás, chamada Lusiânia. E para fugir um pouco da rotina, ela foi junto com os pais dela. Então caíram na estrada ela e os pais, e aí ela se deu conta de que seria uma longa viagem. 20 horas depois de viagem, puta merda, que coragem catar o carro para dirigir 20 horas. Por volta do entardecer, eles chegaram até a fazenda lá em Goiás. Essa fazenda fica numa região cercada de plantação de soja e de milho. E é próximo aos Americanos, que é tipo um povoado lá. Assim que chegaram, foram muito bem recebidos, com abraços calorosos e tudo mais. Bom, ela tava super cansada de dirigir também, né? 20 horas de viagem, disse que tava até com a perna inchada, ela não via a hora de tomar um banho e descansar. E depois de uma ducha e uma massagem nos pés, ela foi chamada para jantar pela mãe dela. Tava ali naquele clima gostoso, aquele cheirinho de comida do interior, o pessoal todo mundo conversando na mesa. Ela preparou um prato e foi comer sentada no chão, encostada na parede, ali igual criança mesmo. A noite seguia entre risos e causos e ela se aconchegou ali na mãe dela, deitou a cabeça na mãe dela e foi escutando as histórias até quase cochilar. Lá pelas 11 horas da noite todo mundo começou a se despedir, cada um pro seu quarto lá. E eles foram deitar também. E como aquela casa de fazenda é grande, assim, ela não tá acostumada com aquele ambiente, ela preferiu dormir no quarto junto com os pais dela. Então ela jogou um colchãozinho ali do lado da cama e se atirou nele como se fosse o momento mais esperado do dia. E acho que era. Aquela sensação maravilhosa de se deitar quando você tá morrendo de cansaço. Então ela deu boa noite pros pais e dormiu. Mas, por volta das 2 horas da manhã, ela acordou com barulho de vozes. Quando ela abriu os olhos, ela viu o pai dela em pé, olhando pela janela. Na verdade, ele estava espiando pela janela do quarto. E a mãe dela sussurrando alguma coisa pro pai dela. Ela perguntou para os pais o que tinha acontecido e eles falaram que era só algum animal que estava fazendo barulho ali próximo à casa. Daí a mãe dela falou que era para ela voltar a dormir e ela obedeceu a mãe e obedeceu ao cansaço também, que ela estava aguentando. E voltou a dormir, não ligou muito para os barulhos e dormiu de novo. No dia seguinte, bem cedo, na hora do café da manhã, e na fazenda é bem cedo mesmo, ela perguntou novamente para a mãe dela o que tinha acontecido. E a mãe dela disse que eles escutaram como se fosse um grunhido vindo de fora da fazenda, de fora da casa da fazenda, né? Daí ela foi onde o pai dela estava e perguntou para ele a mesma pergunta, mas ele falou que foi só o vento. Ela diz que o pai dela é um homem ainda jovem, ele tem 56 anos apenas, é descendente de alemães, tem quase 2 metros de altura, o homem pesa uns 120 quilos. Além disso, o cara trabalha num abatedouro próximo à casa deles, o que lhe rendeu o apelido de... E acostumado a lidar com ruídos de animais vivos e mortos, ou morrendo, ele saberia identificar o ruído de algum bicho ali que viria de fora da floresta, sei lá. E disse que o pai dela é daquele tipo de pessoa que se ninguém falar com ele, ele não fala com as pessoas. Se você não falar com ele, não fala com você. E ele é extremamente sério e religioso. São raros os momentos em que ela vê o pai dela sorrindo. O dia seguiu e ela aproveitou para curtir o sol, o riacho que cortava a propriedade lá. E mais uma vez chegou a noite e o jantar, que era do tipo banquete. Dessa vez os homens se reuniram num ponto mais afastado da casa ali para jogar baralho e para falar besteira, para variar. E as mulheres ficaram ali na casa conversando coisas de mulheres e comendo uns docinhos ali que a filha da dona da casa tinha feito. E mais uma vez chegou a hora de dormir, então ela se recolheu até o quarto dela e depois de escovar o dente, fez lá suas orações, se deitou e dormiu. E acordou num susto quando ouviu a porta do quarto abrir tão forte, como se tivesse uma manada passado pela porta. Era o pai dela, ofegante, com os olhos arregalados.
e ele tentava recuperar o fôlego como se fosse alguém que tivesse acabado de sair de uma maratona. Assustada, ela perguntou para ele o que tinha acontecido para ele estar naquele estado, no meio da madrugada. Mas ele era incapaz de pronunciar sequer uma palavra. O pai dela estava realmente em choque. Ele tentava balbuciar uma palavra ou outra entre os suspiros, entre uma puxada de ar e outra. E aos poucos ele foi contando o acontecido. Durante a madrugada ele acordou ouvindo alguns ruídos vindo de fora da casa, de novo. O ruído era como se fosse um bicho em agonia. E depois de alguns minutos, ouvindo aquele ruído, ele decidiu se levantar para ver do que se tratava. Olhou assim entre a janela, mas não conseguia ver direito, então ele decidiu ir lá fora para ver. Caminhou alguns metros para fora da casa quando ele avistou alguma coisa, mas daquela distância era impossível dizer o que era. Então ele se afastou um pouco mais da casa em direção àquilo que ele acreditava ser um bicho machucado. E cerca de 3 metros adiante dele, havia algo que ele disse nunca ter visto antes na vida. Uma criatura pequena, mais ou menos 1 metro de altura, de pele pálida e brilhosa. Era como se fosse a borracha de uma bexiga lambuzada de óleo. Diz que a silhueta lembrava uma criança albina, mas não possuía roupas nem cabelo, e mal parecia tocar o chão. Diz que o local tinha cheiro de fios elétricos queimado, e era mais quente do que o restante do ambiente. O pai dela estava ali, parado a poucos metros daquela coisa, quando de repente o ser o encarou. Embora aquilo diz que não parecessem olhos, eram como cascas vazias. E os sons que antes lembravam como de um animal ferido, agora se tornaram distorcidos, como aqueles emitidos por aparelhos de som quando são submetidos a testes. Acho que é tipo um chiado, sei lá. Uma espécie de chiado metálico indecifrável. Diz que o corpo dele ficou imóvel e era como se ele tivesse hipnotizado. Diz que o cérebro dava comando, corra, mas as pernas eram incapazes de obedecer. O pai dela diz que sentiu um medo tão intenso que ele chegou a vomitar de medo. E algo como uma fumaça sufocante pairava sobre aquele ser, aquela coisa, que aos poucos afastou-se sem mover o olhar e sumiu dentro do mato. Aos poucos o pai dela retomou o controle e conseguiu correr. Diz que disparou como se a própria morte o seguisse. Entrou no quarto como louco, se jogou no chão e se encolheu, tipo, temendo pela vida. Diz que dava pra ver que algo de muito ruim tinha acontecido com ele. As pupilas do pai dela estavam dilatadas e ele salivava. Salivava como se tivesse chupado limão. Era muito. Ele diz que sentia um gosto na língua como se ele tivesse lambido uma pilha. Diz que dava pequenos choques assim, que não parava. Lógico, com essa barulheira, esse alarde todo, as pessoas da casa levantaram, então o dono da fazenda mais 2 homens pegaram ali suas espingardas, né, se armaram e foram dar uma geral, dar uma volta ali ao redor da casa para ver se eles encontravam alguma coisa, para saber o que é aquilo, mas ninguém encontrou nada. Passados alguns minutos, o medo ainda estava estampado na face do pai dela. Ficaram o resto da noite sem dormir e o pai dela não dizia uma palavra. A maior parte do tempo ele ficava em silêncio, dizendo vez ou outra que estava tudo bem, que tinha sido só um susto. Ao amanhecer, eles se sentaram à mesa e tentaram descobrir um pouco mais do que tinha acontecido aquela noite. Mas o pai dela falava agora que só tinha se assustado com algum animal ali, com um animal qualquer. Passado algum tempo, eles foram até um pequeno hospital ali da cidade por insistência da mãe dela, onde foram feitos alguns exames no pai. E segundo o médico, o pai dela tinha sido vítima de uma insolação, porque a pele do rosto dele estava bem mais vermelha do que o restante do corpo. E ele parecia desidratado e um pouco febril. Assim como os olhos, que pareciam ter olhado para uma luz muito forte, como aquelas luzes de solda, sabe? E aparentemente ele aspirou fumaça e teve contato com alguma planta alergênica, que explicaria o vômito e a sensação de paralisia. O doutor ainda fez algumas perguntas, mas o pai dela não mencionou nada do que aconteceu na noite passada. Inventou ali alguma coisa sobre pescaria e o motor de um barco que pegou fogo. Eles ficaram muito preocupados, mas o pai dela não ia mudar de opinião a respeito do que tinha acontecido. E depois do pai dela medicado, eles foram liberados. Quando eles chegaram na fazenda, todo mundo ali estava ansioso por notícias, para saber como estava e tal. E no final da tarde eles se despediram. Agradeceram pela hospitalidade e pegaram a estrada rumo a Santa Catarina.
O pai dela sempre soube o olhar atento da mãe dela, que ficava, né, tipo, o que aconteceu com esse homem? E ela ali tentando digerir toda aquela história. Eles retornaram então para casa e desde então o pai dela se recusa a falar nessa história, a falar alguma coisa sobre o ocorrido. Ela não sabe o que houve aquela noite, mas tem certeza que o que ele viu não era um simples animal. Ela diz que tem lá sua fé e suas convicções, mas acredita que somos apenas uma das muitas criaturas deste universo. Cara, será que o pai dela viu um ET? Provavelmente, parece até tipo o ET de Varginha, que tinha essa descrição aí da pele meio oleosa, né? Só que o ET de Varginha era escuro, e esse era branco, era tipo um Grey. E o pai dela, como é aqueles homens bem fechados assim, bem quietão, ele ficou com muito medo e não quer mais conversar sobre o ocorrido. Será que ele foi abduzido e não lembra? Bom, não sei que essa história é muito louca e se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato que estarei derretendo ainda aqui. Tchau!